Olá, meus queridos, a paz de Cristo para todos. EBD em casa, cristianismo acima de tudo, está começando agora. Seja todos bem-vindos. Você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. E te convido já a pegar a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista e a sua Bíblia, as ferramentas, para um bom estudo. É bom que você anote os textos, os versículos. Isso nos ajuda a aprender mais da palavra de Deus. Fica conosco até o final, porque nós temos muito aqui, subsídio, para nós aprendermos e tirar nota 10 no próximo domingo na EBD, na Eclésia, na igreja. O nosso comentarista é o nosso pastor Natalino das Neves. Tá? Ele divide a lição em 3 tópicos principais, que são, primeiro, o temor ao Senhor, o segundo, o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. E o terceiro e último tópico, nós temos aqui o temor a Deus dá sentido à vida. O texto da nossa lição, o tema principal aqui da nossa lição de número 3 de jovem, o temor a Deus é o caminho da santificação. Sem dúvida, o temor a Deus é o caminho da santificação. O texto ouro, o texto inicial, o texto principal, está em Eclesiastes 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tá? Esse é o dever, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O resumo da lição: o temor do Senhor conduz aos passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Se você quer seguir o caminho da santificação, você tem que temer a Deus. Tá? Temor não é medo. Tá? Temor é intimidade com o Senhor. Medo é afastamento de Deus. Os objetivos da lição são 3, meus queridos. Explicar o que significa o temor ao Senhor, apresentar um panorama do livro de Eclesiastes, compreender que o temor do Senhor conduz o crente no caminho da santificação. Já sem demora, nós não vamos ler o texto bíblico, porque é extenso, para nós ganharmos tempo. Está em Eclesiastes capítulo 12, verso 1 ao 14, e nós vamos já entrar na introdução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Provérbios 9 e 10. Ele não pode ser confundido com ter medo de Deus ou de ir para o inferno. Temer ao Senhor é reverência e gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. O temor a Deus produz uma vida de santidade e nos livra do medo e do julgamento divino. Então aqui está um resumo, uma síntese da lição, falando sobre o tema que nós vamos estudar, que é o temor a Deus. Muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não lê a palavra de Deus, eles não têm temor de Deus, eles têm medo. E isso faz eles afastarem de Deus. Eles têm medo do sagrado. E com medo de infringir, de pecar contra o sagrado, eles distanciam. Eles ficam de longe. Mas é ao contrário, você não pode ter medo, você tem que ter temor. Porque o temor faz se aproximar do sagrado, faz se aproximar de Deus, daquilo que é santo, da igreja do Senhor. A ter comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. Primeiro tópico, o temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Quando se fala em temor, a primeira coisa que vem à nossa mente é medo. Equivocamos, que é lógico. E assombro. Apesar disso, o temor do Senhor é algo diferente. Ele não causa opressão, insegurança e perturbação. Ele traz segurança e paz. Afinal, como ter intimidade com alguém de quem você tem medo e pavor? Isso é impossível. Seria uma relação doentia e prejudicial. O cristão não deve servir a Deus por ter medo dele, ou por ter medo de ir para o inferno, mas por amor e gratidão, por ele ter enviado o seu Filho para nos resgatar, para o resgate da humanidade. Temer a Deus inclui
respeitá-lo, dar-lhe o lugar de glória, honra, reverência, ações de graça, louvor e proeminência que ele merece. Quem teme ao Senhor é diferente de quem tem medo de Deus. Quem se esconde e esconde o pecado dele, quem se esconde, esconde o pecado dele. Adão e Eva, depois de pecarem, se condenaram ou se esconderam de Deus por medo. Já o temor do Senhor é o caminho da comunhão e intimidade com o Todo-Poderoso. Então, o medo causa isso, afastamento de Deus. Foi o caso de Adão e Eva. Pecaram contra Deus. E quando Deus veio falar com eles, conversar com eles, porque Deus é amigo do homem, não é Deus que afasta de nós, mas são nós que afastamos de Deus por causa do pecado. E Adão, ele escondeu de Deus, teve medo. Se ele tivesse temor, ele não tinha fugido da presença de Deus. Quando Deus pergunta onde tu estás, ele disse, nós pecamos, né? E estamos escondidos, tivemos medo e escondemos da tua face. E Deus começou um diálogo com ele. Certamente, né, a punição viria porque Deus havia alertado, havia avisado. Embora estivesse pecado, mas eles tinham que ter a hombridade, né, a intimidade de pedir perdão a Deus, né, e não esconder de Deus. Isso muitas vezes acontece conosco. Né? Muitos crentes ou muitos cristãos pecam contra Deus, deixa de ir à igreja, né? Ou quando vai se afastando, sentando num banco mais atrás até se desviar e não tem intimidade, não tem temor para confessar a Deus, porque quem tem temor, ele tem intimidade, ele ama, ele pode cair em contradição, mas ele tem o temor a Deus, ele tem intimidade, então ele vai confessar, porque ele sabe que Deus vê todas as coisas, que os seus pecados, né, que a sua vida não está oculta perante Deus. Então Deus, quem tem temor a Deus, confessa, não foge, tá? Porque traz prejuízo. Adão e Eva perdeu o Éden por ter medo, cometeu o pecado e ainda fugiu da presença do Senhor. Segundo subtópico do primeiro tópico, o temor define a quem a pessoa serve. Servimos a quem? Tememos? Quem teme a Deus não tem nada a esconder dele e por isso não quer ficar longe do Senhor. Busca sempre a sua presença e proximidade. Além disso, faz um constante autoexame para evitar fazer algo que venha desagradar a Deus, quer seja em pensamento, ato ou mesmo omissão. Salmo 139, 24. Aquele ou aquela que teme a Deus não anda preocupado em agradar os outros ou receber aprovações deles. Paulo repreendeu Pedro por sua atitude à mesa com os irmãos em Antioquia, pois estava comendo em harmonia com os judeus e gentios, mas deixou a mesa com a chegada de alguns irmãos da circuncisão. Pedro temia os obreiros conservadores de Jerusalém, e isso levou a um comportamento hipócrita. Então aí o exemplo, Pedro, né, que por ter medo, ele deixou a mesa, porque ele estava ali comendo com judeus e gentios. Tá? O que Pedro fez? A vez dele fazer a vontade de Deus, ele procurou agradar aqueles conservadores. E Paulo então chama a atenção dele. É isso que causa o medo. O medo te faz se preocupar para agradar as pessoas, mas o temor faz você preocupar em agradar a Deus, em fazer a vontade dele, independente das pessoas e das circunstâncias. Avançando para o terceiro subponto, do primeiro tópico. O temor do Senhor exige intimidade com Ele. O salmista afirma que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, verso 14.
muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do Evangelho, influenciadas por mensagens que apresentam um Deus que faz barganha com seus fiéis, que não se apresenta como Senhor e Juiz, Deus e Pai, mas também deve ser conhecido como juiz, como justo juiz, Hebreus 10 e 30, o 31, capítulo 31, 12 e 23. A falta de conhecimento real a respeito do Pai tem levado algumas pessoas a viverem sem nenhum tipo de temor ao Senhor. Muitos já não buscam mais a Deus e estão devagarzinho se afastando-se da intimidade com Ele. Em geral, só recebemos o conselho de pessoas mais chegadas a nós. Isso é uma verdade, né? Só pessoa mais chegada a nós que nós recebemos o conselho. Quem tem intimidade com Deus, ouve e atende os constantes ensinos do Espírito Santo para a manutenção da comunhão com Ele. Esse é o propósito da correção. Sermos participantes da santidade de Deus. Hebreus 12, versículo 9 e 10. Não troque a sua intimidade com Deus por prazeres momentâneos e efêmeros. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4 e verso 8. Tá? Então, chegai-vos a Deus. No 7, Tiago fala: humilhai perante a potente mão de Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, para o diabo fugir de vós, com seus pratos de prazeres pecaminosos, você tem que sujeitar a Deus, ser humilde a Ele. E Ele fugirá de vós. Então, as pessoas, por não terem intimidade com Deus, por não conhecer a Deus, preferem ficar numa vida de promiscuidade, de pecado e ter medo de Deus, do que ter intimidade com Deus e aprender a palavra e ouvir a voz do Espírito Santo para te livrar de pecar contra Deus. Porque a palavra, ela nos livra, ela nos dá temor. E quando nós vamos fazer algo errado, o Espírito Santo nos comunica: não está certo, você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, você não pode ser conivente nem praticar esse ato, esse tipo de pecado. Então, quando você tem intimidade com Deus, tem temor, a palavra vai te livrar de você pecar contra Ele. Mas quando você tem medo, se afasta, você não vai nem no culto de ensino, porque sabe lá que a palavra vai ser, o martelo vai esmiuçar a penha, a palavra vai ser falada da verdade, e sabe que vai atingir o seu pecado, mas como você tem medo, você foge. Vira um crente domingueiro, tá? Um crente de quinta-feira de culto de libertação, sempre está querendo ser liberto, e o crente não tem essa, o crente é liberto pela palavra de Deus, e foge dos cultos de ensino, onde a palavra martela, tá? E às vezes o pastor tem que trazer um culto de ensino no domingo ou na quinta, para pegar aqueles que têm medo de Deus, para ver se resgata eles, e eles vêm ter intimidade e conhecer a palavra, e saber que quem liberta do pecado é o temor ao Senhor, não o medo. Então não tenha medo, venha nos cultos de ensino, que ali a palavra vai falar profundamente com você, porque aquele que aceita a correção é tratado como filho, mas aquele que foge e rejeita a correção é tratado de bastardo, não de filho. Avançando para o nosso segundo tópico. A palavra é forte, mas tem que ser dita. Segundo tópico, o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Esse livro de Eclesiastes é um livro tremendamente de um ensino profundo para nós nos dias de hoje. Eclesiastes, um livro poético de sabedoria. Eclesiastes faz parte do grupo dos livros poéticos e livros sapienciais ou de sabedoria. Jó, Provérbios e Eclesiastes são os livros, né, poéticos da palavra. Nós temos aí os grupos, né? Temos o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Temos histórico, poético, os profetas maiores e os profetas menores. Né? Quem está estudando teologia, as 10 doutrinas básicas, vai aprender isso. Ou quem estudou já sabe de cor, né, esse ensino, certo?
Então, avançando aqui, muitas pessoas não dão o devido valor aos livros desta categoria, porque entendem que eles não contêm questões teológicas mais profundas. Todavia, aquelas pessoas que se dedicam com esmero no estudo desta coletânea de livros, percebem que estes contêm não somente temas teológicos profundos, como em especial orientações para uma vida cristã de santidade. É óbvio, isso é verdade. O autor condena a futilidade da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante. O abandono das vaidades deste mundo e a valorização da sabedoria que destaca o tempo de Deus. Ele apresenta uma sabedoria fraca, ele apresenta uma sabedoria franca, melhor dizendo, e tem como preocupação as fronteiras da vida. A vida de santidade acontece no cotidiano do cristão, não no extraordinário como muitos pensam. Então aqui o livro de Eclesiastes, o autor está falando sobre o cotidiano nosso, o que acontece na nossa vida. Porque a vida do cristão não é um cristianismo de teoria, tá? Não, só de falar. A vida do cristão tem que ser uma vida de praticidade, de prática. Tem que ser praticado. A pessoa olha para o cristão e diz, esse aí é crente. Foi o que aconteceu com os apóstolos lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, em Antioquia. Ficaram um ano ali pregando a palavra. E eles identificaram, pelo modo deles falar, pelo modo deles pregarem, pelo modo deles andarem, deles se comportarem, as suas atitudes, certo? Ele diz, esse é parecido com Cristo. Então, pela primeira vez, os crentes ali, né, o chamado do caminho, foram chamados de cristão, porque falava como Cristo, andava como Cristo e praticava o que Cristo praticava. Então, a vida do cristão, ela é cotidiana, é na prática, no dia a dia, nós temos que demonstrar a nossa intimidade com Deus. E não medo. Avançando para o segundo tópico, ou segundo subtópico do nosso segundo tópico. A estrutura do livro de Eclesiastes. Veremos um pouco do conteúdo abordado no livro de Eclesiastes, cujo autor foi um dos homens mais sábios do mundo. Entretanto, ele deixou que os muitos casamentos com mulheres pagãs o fizessem pecar e se apartar do Deus que é santo. No livro de Eclesiastes, Salomão trata de temas como a busca por santificação, Eclesiastes 1 e 12, 2 e 26, tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3, 1 ao 15, a aspereza da vida, opressão e justiça, Eclesiastes 3, 16 e 4 e 3, e a transitoriedade da fama, Eclesiastes 4, 13 ao 16. Então nós vemos aí que Salomão, depois que ele envelheceu, ele percebeu que tudo que ele fez não valeu a pena. E o que vale a pena a vida do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E os seus muitos casamentos, né? Os seus muitos prazeres, que ele não ocultou a sua vida aos seus olhos, lhe trouxe essa reflexão, lhe trouxe prejuízo, afastamento de Deus, casou com mulheres de outras nações, que ele fazia aliança, que veio trazer Deus estranho, a adoração aos deuses estranhos, né? Até mesmo desviar o povo de Deus. Então, quando ele fica velho, ele vê que todo aproveito que um jovem tem na sua mocidade é guardar os mandamentos de Deus e temer a Ele. Isso levará a ele a andar em santificação. Ele trará, quando ficar velho, ele terá prazer na sua velhice. Mas quando a pessoa não teme ao Senhor, ele terá tristeza na sua velhice, porque fez tudo errado. É um aconselhamento, ainda bem que quando ele ficou velho, ele reconheceu, e foi aí experiência para ele trazer para os jovens. O jovem tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não se iluda com o prazer da sua juventude, tá? Distanciando de Deus. O subtópico 3 do segundo tópico, alguns temas do capítulo 5 a 11 de Eclesiastes.
Nesses capítulos, Salomão vai tratar dos seguintes temas: a prática religiosa, o 5, versículo 1 ao 7, a corrupção política, também o 5, verso 8 ao 9, a vaidade da riqueza, Eclesiastes 5, 10 ao 6, 10, Eclesiastes 6 ao 9. O desamparo e a ignorância do homem, Eclesiastes 6, 10 ao 12. Provérbios sobre o melhor é. O Provérbios 7, verso 1 ao 14. Evitar o extremo, Eclesiastes 7, do 15 ao 24. A busca pela sabedoria, Eclesiastes 7, 25, Eclesiastes 8, verso 1. Protocolo da corte, Eclesiastes 8, verso 2 ao 8. Frustração com desigualdades de retribuição, Eclesiastes 8, verso 9 ao 17. Um destino em comum, Eclesiastes 9, verso 1 ao 6. A apreciação da vida, Eclesiastes 9, verso 7 ao 10. A inadequação da sabedoria, Eclesiastes 9, verso 11 ao 18. Diversos ditados práticos, Eclesiastes 10, verso 1 ao 20. Um chamado para agir, Eclesiastes 11, verso 1 ao 6. E reflexão sobre o envelhecimento do ser humano, Eclesiastes 11, verso 7, Eclesiastes 12, verso 8. Como já é do seu conhecimento, o autor é alguém possuidor de sabedoria e que desfrutou os mais diversos prazeres da vida. Eclesiastes 2, verso 1 ao 3. Realizador de importantes construções e possuidor de riquezas, Eclesiastes 2, verso 4 ao 11. Contudo, o mais importante é o resultado no final da sua vida, do que vale tudo, se no final perceber que correu atrás do vento. Eclesiastes 1, verso 17 ao 26. Podemos observar, pelo exemplo de Salomão, que quando se busca mais os prazeres deste mundo e menos o reino de Deus, o fim é sempre trágico. Outro tema que se destaca nesse livro é o tema adequado para todas as coisas, Eclesiastes 3, verso 1 ao 8. Salomão, nos capítulos 5 e 6, dá vários conselhos práticos a respeito da vida. Observe, guarda os pés e a boca quando estiver na casa de Deus e diante dele. Eclesiastes 5, versos 1 ao 7. B. Cuidado com o amor ao dinheiro. Eclesiastes 5, verso 10. C. O cuidado com a cobiça. Eclesiastes 6, versos 7 ao 9. Então nós vemos aqui um exaustivo aconselhamento, prático do autor, que é Salomão. Ele passou por toda essa circunstância e agora ele tem condições de aconselhar que tudo isso, o correr atrás do prazer, do bel prazer, da luxúria, tudo aquilo que a nossa mocidade, o vigor da mocidade deseja, a prostituição, a promiscuidade, tudo isso é correr atrás do vento, porque são passageiros. Mas quando um jovem tem cautela e teme ao Senhor e não dá vazão para os bel prazer dessa vida e usa o vigor da sua mocidade para fazer a vontade de Deus, então isso é para a eternidade. Porque quando ele partir dessa vida, quando ele envelhecer, certamente ele será abençoado, galardoado por Deus, por temer, e ele terá a vida eterna. Então, bem que Salomão reconheceu e deixou aconselhamento para nós, para os jovens de hoje,
Muitas vezes, quando nós vamos dobrar diante do Senhor, orar ao Senhor, nós estamos preocupados com fama, com riqueza, em pedir fama, riqueza, pedir as coisas concernentes a essa vida. Enquanto Jesus diz em Mateus capítulo 6 e versículo 33, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então o objetivo de Deus é trazer poder espiritual na nossa vida. O objetivo de Deus é abençoar a nossa vida espiritual. E as demais coisas, as outras coisas serão acrescentadas. Então, aqui é um aconselhamento para o jovem. Busque primeiro o reino de Deus. E todas as preocupações suas que você tem, Deus vai suprir. Não se preocupe, mas busca. Faça como Eliseu. Quando ele andando com Elias pergunta: o que queres que eu te faça quando eu for tirado de ti? Para longe de ti. Eliseu foi bem claro e objetivo. Como Salomão, quando ele foi rei, no princípio. Né? Quando ele pede sabedoria e não pede riqueza. E Deus fica admirado da sua preocupação em fazer a obra de Deus e depois lhe acrescenta riqueza. Né? Então, nós vemos Eliseu, quando Elias faz a proposta para ele, fala que eu seja herdeiro do seu espírito profético. Eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse: olha, coisa difícil me pedisse, mas se me veres sendo tirado de ti, isso se fará. Se não, não se fará. E nós, ao ler, né, o relato da história, nós vemos que Eliseu recebeu, porque ele pediu bem. E às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal para gastar nos nossos deleites. E aí Deus não dá. Porque você tem que saber pedir. E Eliseu soube pedir. E ele foi um homem poderoso na presença de Deus. Ele não só fez os milagres, realizou os prodígios que Elias realizou, mas realizou maiores. Ele diz que quando ele morreu e foi enterrado, passado um tempo, enterraram um homem na sua cova. Quando o homem bateu nos seus ossos, ressuscitou. Porque ele foi poderoso, ele soube pedir. E muitas vezes eu e você pedimos mal. Vamos dobrar diante do Senhor a orar. Estamos preocupados com a comida, com as vestimentas, com os prazeres dessa vida, com o carro, com o dinheiro no banco, e esquecemos de pedir o principal, que é o espiritual, ter poder de Deus em nossa vida. É isso que o jovem deve pedir. Então aprenda com Salomão, exemplos de vida que ele está nos dando. Avançando para o nosso terceiro tópico, e o último, terceiro e último tópico, o temor a Deus dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o temor ao Senhor. Eclesiastes 12, verso 13. O autor conclui o livro de Eclesiastes com uma interessante alegoria a respeito do envelhecimento. Ele deseja demonstrar o que realmente faz sentido na vida. O envelhecimento dos membros do corpo, como por exemplo a perda da visão, tremedeiras, a perda da audição, a perda da mobilidade e o cansaço são retratados por ele em Eclesiastes 12, verso 2 ao 5. Ele também ilustra a chegada da morte de forma alegórica. Eclesiastes 12, versos 6 ao 7. Em seguida, ele se lembra de que o Criador tem o controle de tudo, inclusive do tempo. A busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, o relaxamento moral, a inversão de valores e a falta de referencial moral tem impactado a fé de muitos cristãos. O desejo do crente deve se voltar para o que é permanente e não ao que é transitório e efêmero. Sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena ser vivida. Mais uma vez aqui, então, Salomão nos traz, né, o sentido da vida, né, e o temor ao Senhor. É isso, a vida é passageira. Às vezes nós estamos jovens hoje, né, cheio de vigor e pensamos que vamos viver eternamente. Não, mas nós temos que temer o Senhor porque nós temos prazo de vencimento. Todos nós temos prazo de vencimento, como as mercadorias. Né? Como uma lâmpada que tem seu prazo, um dia ela vai apagar, também a nossa vida um dia vai terminar.
Nós temos que ter temor, nós temos que estar bem com Deus. Nós temos que ter consciência que esse vigor da mocidade não vai durar para sempre. Nós vamos envelhecer, vai vir as deficiências, as vistas vai enfraquecendo, certo? As rugas vão chegando, né? Os músculos vão se definhando e nós vamos aí, né? Muitas doenças acarretando, o mal de Alzheimer, a tremedeira, certo? Os cabelos vão embranquecendo, virando prata, né? Muitos ficam calvo, outros careca. Isso aí, irmão, é a deficiência, porque nós temos prazo de validade. Então o Salomão nos conscientiza dessa fragilidade da vida humana e que nós temos que ter temor a Deus, porque Ele que é poderoso para depois que tudo isso passar, Ele nos dá um corpo glorioso. Porque se você estiver bem com Deus, no dia, se você ouvir no dia do arrebatamento, né, anterior, antes, né, antecedente, você ouvir o toque da trombeta, os que morreram em Cristo, nós não precederemos eles, eles ressuscitarão e nós juntamente com eles que estamos vivos seremos arrebatados a encontrar com Cristo nos ares. Aí nós teremos um corpo glorioso que nunca mais vai ser, né, estar suscetível, né, às intempéries dessa vida, às fragilidades dessa vida e também nem suscetível ao pecado. A presença do pecado vai ser extirpada no nosso meio. Vai haver plenitude de vida, vai haver plenitude de alegria, né? Plenitude de saúde, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O homem velho se foi. Então é andar em novidade de vida, é andar em temor a Deus, porque tudo vai passar. Mas quando você tem temor de Deus e você obedece ao seu mandamento, você vai entrar para a eternidade e viver eternamente com Cristo. Esse é o aconselhamento que o Salomão está dando para nós, está conscientizando da fragilidade da vida, que o vigor da mocidade é passageiro, mas que tudo vale a pena se temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Esse é o conselho. Avançando para o segundo tópico, já estamos chegando no encerramento, o segundo subponto do terceiro tópico, o caminho da santidade e o temor. E o caminho da santidade e o tempo. Então, o tempo, ele vai tratar, né? Tudo que nós estamos vendo acontecendo. As pessoas acham que Deus está surdo para isso, está inerte com essas coisas, né? O que fizeram, né, blasfemaram contra Deus, né? Fizeram daquilo que é sagrado coisas horríveis, né? E dizendo que, nós vemos aí cantores dizendo que Jesus, denegrindo o nome de Jesus, não vou nem falar aqui por questão de ética, tantas aberrações, né, de blasfêmias contra Deus, e eles pensam que isso, né, às vezes nós ficamos pensando, poxa vida, Deus, olha o que está acontecendo, as pessoas não têm temor ao seu nome, né, infringindo a lei, querendo pôr a garganta abaixo dos conservadores, daqueles que temem a Deus, né, aceitar essas aberrações, e quando nós pregamos, falamos a opressão, e nós ficamos pensando, por que Deus não age? Mas o tempo vai agir com eles. O tempo vai dar resposta. Porque a nossa vida, por mais longa que ela seja, é de 70, 80 anos. Alguns com muito, que tem muita longevidade, vai aos 100 anos, olha lá, capengando, né? Mas o tempo vai responder. E o nosso Deus é eterno. Essas pessoas que estão infringindo, que estão blasfemando, que estão rejeitando a Deus, o tempo vai tratar com elas, porque Deus é eterno. Um dia para Deus é como 1000 dias. E 1000 dias para Deus é como um dia. Tá? Porque Deus, ele é atemporal. Ele não é temporal como nós, que temos horas de comer, horas de dormir, hora para ir para o serviço. Não. Deus, ele é atemporal. Um dia para ele, ou 1000 anos para ele, é como um dia. Então o tempo vai tratar com essas pessoas, porque o nosso Deus é eterno. E nos juízos, elas vão ter que dar conta de tudo que elas fizeram e fizeram, né? Contra a palavra de Deus e contra Deus. Nós estamos vendo aberrações na política, né? No partidarismo,
que nós estamos ficando de boca aberta. Mas não se preocupe, o tempo vai tratar com essas pessoas porque elas são efêmeras, elas são passageiras. Elas vivem até 70 anos, mas o nosso Deus é eterno. E elas vão ter que prestar conta de tudo isso. Então o que nós temos que fazer é igual Davi. Não ficar olhando para as pessoas que não temem a Deus. Mas nós temos que olhar para Deus. Ter intimidade, ter temor a Deus, porque nós vamos saber o nosso fim e também vamos ficar sabendo do fim dos injustos, daqueles que não temem a Deus. Então vale a pena, jovem, você ter uma mocidade no temor de Deus. No vigor da sua mocidade, está evangelizando, distribuindo folheto, orando, buscando a Deus, tendo uma vida casta, tendo um namoro santo e depois, posteriormente, um casamento santo e uma família santa, né? Custe o que custar, não fuja, tenha intimidade com Deus, tenha temor e guarde os mandamentos de Deus. Não tema o homem, mas tema a Deus. Salomão está nos aconselhando. O temor é a Deus. Porque o homem pode apenas matar o corpo, mas depois não sabe o que fazer. Mas Deus, além de matar o corpo, ele lança a alma no inferno. Então nós devemos temer a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Avançando para o terceiro subponto do nosso último e terceiro tópico. Quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. O caminho de santidade produz no crente o desejo de ser diferente. E isso lhe dá segurança em relação à sua fé e fortalece a esperança para a salvação. A Bíblia não deixa dúvidas. Ela afirma que sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Por isso, o alerta do autor de Eclesiastes 12, 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O fato de que todos os seres humanos serão julgados por Deus está intimamente ligado à ideia da santidade de Deus. Olha aí, meus queridos. Então vamos fazer um resumo aqui para encerrar a nossa lição, certo? Vamos dar uma definição do que é medo e do que é temor. O que é medo? Medo é pavor, é susto. Medo é aterrador. O medo não faz aproximar, o medo faz fugir. O que aconteceu, vou dar uma definição aqui e vou pôr aqui um exemplo, né, de um personagem na Bíblia, que foi Caim. Caim, quando cometeu um pecado, ele não teve temor, ele teve medo. Quando ele fugiu, escondeu da face do Senhor. Quando o sangue de Abel clama, Deus vem falar com Caim, porque fizeste aquilo. O que aconteceu com Abel, ele disse, tu puseste eu de guardador de Abel? Eu não sou guardador dele, não sou guarda dele, não fico vigiando ele. E ele falou, por que tu fizeste isso? E ele viu que Deus sabe todas as coisas. O que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus, da face do Senhor, e foi para um lugar distante. Ele teve medo, pavor. É isso que é a definição de medo, é pavor. É susto, né? É terror. Isso é a definição de medo. Mas qual é a definição de temor? Temor é respeito. Temor é gratidão. Temor é adoração. Então, temor é isso, é respeito, é adoração, é gratidão, tá? Temor é intimidade. Quem teme não foge, quem teme aproxima. Quem teme não corre, quem teme chega perto. Então é o que aconteceu com Moisés. Quando ele viu a sarça ardendo em fogo e não consumia, ele não correu, ele aproximou, porque ele tinha intimidade com Deus. É como Davi, quando foi descoberto o seu pecado, quando Natã, o profeta, falou, ele não correu, ele teve humildade de temer a Deus e foi perdoado. Então, meu querido jovem, teme a Deus. Se você pecar, existe um advogado, né, que pode tratar a sua causa e perdoar os seus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então,
Aquele que anda na luz não teme a Deus, não tem medo de Deus, mas tem temor e guarda os seus mandamentos. Chegando ao final dessa lição, nós vamos fazer a conclusão para encerrarmos. Fazendo uma paráfrase de Eclesiastes 12, fica o seguinte conselho: jovem, aproveita enquanto tem bastante tempo de vida para andar pelos caminhos da santidade, para servir ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Viva no temor do Senhor, para que quando envelhecer, não se arrependa da forma como viveu. Saiba que um dia todos terão de se apresentar diante de Deus, que é o amor de Deus, que é amor, mas também é justo, e prestarão conta de todas as ações e palavras. Então está aí o aconselhamento do autor do livro de Eclesiastes, Salomão. Ainda bem que ele envelheceu e reconheceu as suas falhas e deu-nos exemplo, para nós não caminharmos esse caminho que ele caminhou. É isso aí, jovem. Aproveite o seu vigor, sirva a Deus com muita presteza, com muita energia. Bye, bye, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe a todos.